Convidado. A crise na Ucrânia é o tema da entrevista de João Matos ao historiador e analista político Pacheco Pereira. O nosso convidado de hoje é Pacheco Pereira, historiador português, antigo político e analista político. Para começar, qual é a análise que faz da situação aí na Ucrânia, leste da Ucrânia? O problema de muitos países do centro e do leste da Europa é que verdadeiramente nunca tiveram uma unidade nacional e, em alguns casos, fronteiras estabelecidas. Foram, aliás, vítimas dessa circunstância, principalmente na Segunda Guerra Mundial e, em alguns casos, até na Primeira. Viram as suas populações terem que se deslocar de uns lugares para os outros, haver invasões e contra-invasões, haver parte do seu território que foi anexado, e isso significa que muitos destes países nunca conseguiram encontrar uma verdadeira unidade nacional. A Ucrânia teve uma experiência de independência logo a seguir à Revolução Bolchevique, que terminou tragicamente também, e mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, conheceu no seu território talvez as maiores crueldades da guerra. Aliás, essa parte leste da Ucrânia e a Crimeia pertenceram à ex-União Soviética. Exatamente. E o que acontece é que nem todos os ucranianos têm as mesmas tradições e têm as mesmas relações políticas. A parte ocidental da Ucrânia tem relações mais próximas com o ocidente da Europa, com a Polónia, e a parte oriental tem relações tradicionais com a Rússia. E no último ano houve, de facto, uma intervenção, em muitos aspectos irresponsável, por parte da União Europeia, incentivando a queda do governo e criando uma situação que muito dificilmente iria garantir a unidade territorial da Ucrânia. Na medida em que o senhor defende então que esses povos do leste da Ucrânia, por exemplo, devem ter relações diretas ou mesmo devem pertencer à Rússia? Não, eu não defendo que devam pertencer à Rússia. O que eu defendo é que tem que se encontrar uma solução dando uma considerável autonomia à Ucrânia Oriental. E que se essa autonomia não for conseguida, como aliás acontece noutros países, uma autonomia muito considerável, é evidente que com a radicalização do governo em Kiev, essas populações vão se voltar para a Rússia. Portanto, há muito tempo que deveria ter havido a preocupação, infelizmente estas coisas não acontecem no tempo certo, deveria ter havido a preocupação de falar com as duas metades da Ucrânia, porque a Ucrânia de facto tem duas metades. Mas aí no leste da Ucrânia, os separatistas querem mesmo uma independência, daí fazerem esse referendo. Sim, e eu não tenho dúvidas, independentemente da validade do referendo, que a maioria da população quererá eventualmente ou uma maior autonomia em relação ao governo de Kiev ou até juntar-se à Rússia. Agora, é um processo muito complicado e que provavelmente exigirá que a uma dada altura se aceite a situação de facto e se discute entre Kiev e estas novas repúblicas, enfim, que Donetsk e Lugansk, que proclamaram a independência, com a participação da Rússia, para tentar encontrar-se uma solução que não implique uma guerra civil. Então não se vai muito longe com esta política de adoção de sanções contra a Rússia? Não, essa é uma política que não tem pés nem cabeça. Com a Rússia e na atual situação, quer dizer, ou se tem força e se está disposto a usá-la, e os russos reconhecem muito bem o valor da força, porque eles próprios procedem desse modo, ou então as sanções económicas são uma maneira hipócrita de fazer-se de conta que se atua contra a Rússia, quando na realidade não se muda nada. É o que o presidente francês, Hollande, e a chanceler alemã, Angela Merkel, acabam de defender e de adotar. E os ministros dos negócios estrangeiros europeus estão reunidos também para isso. Pois, mas sabe que as sanções económicas podem ser sempre respondidas por sanções também por parte da Rússia. A verdade é que ou há uma clara disposição de diálogo, tendo em conta que existem situações de facto, ou então, pura e simplesmente, cria-se uma divisão real que depois, como acontece na Moldávia e como acontece noutras, como acontece na Arménia, com o Nagorno-Karabakh, acabará por ficar estabilizada e ninguém resolver as. Como é que vê essa diplomacia do presidente francês Hollande, que está hoje aí no Cáucaso? Bom, quer dizer, a Europa neste momento não é credível do ponto de vista militar. Depende dos Estados Unidos em tudo que diz respeito do ponto de vista militar. Tem uma diplomacia que tem arranques e recuos, mas que não é consistente.
já criou problemas na Líbia, criou problemas na Síria, criou problemas na Ucrânia, que depois não é capaz de levar a bom termo. Porque é óbvio que em muitos destes países, por exemplo na Síria, existe um ditador feroz, mas incentivar a revolta sem ter solução política e saber com quem se aliam dá sempre torto. A Líbia hoje é um país caótico. Portanto, o que acontece é que a União Europeia, a França dentro da União Europeia, não tem uma diplomacia consistente, nem tem meios para impor essa diplomacia, porque não são credíveis do ponto de vista militar. E isso Putin sabe-o bem? Sabe a dormir. Putin sabe dessa realidade a dormir, quer dizer, ou só com o olho aberto. Quer dizer, se há coisa que os russos sabem, é o que são relações de força. E aceitam-nas e respeitam-nas. Quer dizer, do lado de lá, há políticas de arrancos e recuos com muita irresponsabilidade, eles aproveitaram a oportunidade. Aliás, não é a primeira vez que Putin faz isto. Putin fez isso na Chechênia. E os europeus fecharam os olhos. Houve violações de direitos humanos gravíssimas na Segunda Guerra da Chechênia e os europeus se deram de conta que isso não acontecia. Portanto, agora estão entalados porque não têm meios eficazes para alterar a situação e ao mesmo tempo comprometeram-se com o governo de Kiev, que é um governo muito radicalizado e muito ligado à Ucrânia Ocidental e à tradição da Ucrânia Ocidental, que mesmo, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, em alguns aspectos colaborou com os alemães. Mas e então, que fazer como diria Lenin? É de facto muito difícil responder essa pergunta. Eu acho que, exatamente porque é difícil responder esta pergunta, vai-se criar uma situação de facto. Os russos vão apoiar os separatistas, sem se comprometerem muito, e pode ser que as eleições presidenciais não se vão realizar na parte oriental da Ucrânia. No dia 25 de maio? Exatamente. Muito dificilmente terão validade para o conjunto da Ucrânia. E vai acontecer uma coisa como acontece com a chamada República da Transnistria, que é de facto uma parte da Moldova em que o Governo Central não tem controle. Estas coisas, no centro e no leste da Europa, existem várias realidades deste género. O problema da Ucrânia é que é a mais importante de todas, porque a Ucrânia é, de facto, muito importante do ponto de vista geoestratégico. Acho que o melhor que se pode esperar é que a prazo haja uma federalização da Ucrânia com uma grande autonomia para a Ucrânia Oriental. Talvez assim se consiga manter a unidade territorial, mas com tentativas de desalojar os separatistas pró-russos à força, duvido que se consiga obter qualquer resultado. Pacheco Pereira, historiador e analista político português, era o nosso convidado.